Oitavo ano. Nessa segunda aula, nós vamos começar o capítulo 8, ok? Brasil, emancipação política. Aqui nessa página 50 mostra uma foto onde a família real está deixando Portugal em rumo para o Brasil. Em 1807, a corte portuguesa ela partiu em direção à colônia mais rica, que era o Brasil, descartando a possibilidade de instalar-se em outras colônias, que eles tinham colônias na África ou na Ásia. A chegada de navios à colônia americana aconteceu em 1808. Esse fato acabou marcando o início do processo de independência do Brasil em relação a Portugal. A vinda da família real para o Brasil, ela acontece porque, lembra da Revolução Francesa? Napoleão ameaçava invadir Portugal. E aí o rei de Portugal e toda a corte resolveu vir para o Brasil com medo que Napoleão Bonaparte tomasse seu reino. E deixou pessoas incumbidas de proteger Portugal enquanto essa família real vinha para o Brasil. Quando as forças napoleônicas chegaram a Portugal, a corte ela já havia fugido, já havia partido. A população ficou para trás e teve que lidar com o inimigo por conta própria. O rei simplesmente abandonou seus súditos, fugiu para o Brasil e deixou o povo lá. A decisão tomada por Dom João ela foi original. Pela primeira vez, o monarca europeu chegaria ao hemisfério sul. A falta de condições de higiene teve muitas consequências em proliferação de doenças dentro do navio. Porque a viagem, gente, era uma viagem de 55 dias. Eles tinham que ter alimentos, eles tinham que ter água, quer dizer, uma série de coisas. E não tinha gente suficiente, eles já não eram muito limpinhos, porque na realidade já não se usava como usa hoje, tomar banho todo dia. Naquela época, eles não tomavam banho todo dia. Na maioria das vezes, eles lavavam as axilas, as partes íntimas, os pés, e o restante, gente, vamos que vamos. Ninguém tomava banho como hoje, que você tem todo dia, vai lá, toma seu banho, faz sua higiene. Naquela época, isso não acontecia. Imagina dentro de um navio que não se tinha água assim em abundância, né? Que tinha água do mar, mas a água do mar era salgada. Para se tomar banho, eles já não gostavam muito. Então, a proliferação de doenças era muito grande. E esse barco também, da família real, quando veio, também sofreu muita tempestade. Então, foi uma viagem muito difícil. Na maioria das vezes, essas viagens, muita gente morria no caminho. E muitos eram jogados ao mar. Em janeiro de 1808, a família real portuguesa e parte da corte aportaram na colônia brasileira, na cidade de Salvador. 2 meses depois, em março, estavam no Rio de Janeiro. Nessa época, a colônia tinha uma economia agrária com uma produção voltada para a exportação. E o trabalho escravo era a base da economia colonial naquele período. Os centros urbanos eram modestos, havia poucas cidades, como Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e Ouro Preto. E o restante eram pequenas vilas, não se tinha aquele, hoje, não dá nem para imaginar o Brasil hoje com o Brasil colônia, né? A maioria era mata, estava se começando ainda. Uma grande festa foi preparada para o desembarque da corte no Rio de Janeiro. As ruas estavam enfeitadas com areia de praia e plantas típicas. A janela dos sobrados exibiam tecidos, colchas coloridos, sinos da igreja batiam, uma chuva de flores, tudo isso para receber a família real e sua corte. A primeira morada de Dom João no Rio de Janeiro foi no Paço da Cidade, um espaço pequeno e desconfortável, para abrigar toda a família real. Pouco tempo depois, ele se mudou para a Quinta da Boa Vista, que ficava distante 1h30 do centro da cidade naquela época.
Os membros da família real participaram dos banquetes comemorativos à sua chegada, alguns deles oferecidos pelos diplomatas estrangeiros que estavam no Brasil, principalmente os ingleses. O conde inglês Thomas O'Neill registrou o momento desse banquete em 1808. Em momentos públicos de festa, a família real deixava claro a quem deveria agradecer pelo fato de estar segura no Brasil, longe das pressões napoleônicas, né, aos reis da Inglaterra e seus oficiais, porque a Inglaterra ficou incumbida de tomar conta de Portugal enquanto eles estivessem aqui. Aqui na página 54 tem Interpretando Documentos. São duas fotos, né? O primeiro quadro representa a partida da família real e a corte portuguesa da cidade de Lisboa no dia 27 de novembro de 1807. E o segundo quadro, de outro autor, é o mesmo que você observou na abertura do capítulo. Trata-se também de uma representação da saída do rei de Portugal. E aí tem o texto, aí vocês vão ler o texto e responder as questões da página 55, ok? Mudanças políticas e econômicas na colônia. Assim que desembarcou na colônia, em janeiro de 1808, na cidade de Salvador, Dom João já decretou a abertura dos portos brasileiros a nações amigas. Essa medida beneficiou, lógico, a Inglaterra, que já era um acordo interessada em encontrar mercados consumidores para seus produtos industrializados. Até então, os produtos brasileiros eram destinados a Portugal, que os revendia. Com a ocupação desse país pelos franceses, era necessário estabelecer o comércio livre no Brasil, colônia. Depois dessa primeira medida, ocorreram muitas outras. Nos primeiros anos, as transformações na colônia, elas foram intensas. Em 1808, no Rio de Janeiro, tornou-se a sede do Reino de Português e uma estrutura administrativa foi instalada no local. Nessa estrutura, todos os cargos importantes foram ocupados apenas por portugueses, sem a inclusão de um único brasileiro. Mesmo diante desse fato, o Brasil passou aos poucos da situação de colônia a status de metrópole, porque como a metrópole era em Portugal, e Portugal tinha sido dominado pelos franceses, automaticamente aqui no Brasil passou a metrópole. A estrutura administrativa instalada em 1808 era composta por instituições responsáveis pela regulação do comércio, da justiça e das finanças do reino, como o Conselho do Estado, a Corte Suprema, o Conselho Real da Fazenda e a Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. O Banco do Brasil foi fundado em 1809, é a primeira instituição bancária do Brasil. Além do estabelecimento dessas instituições, em 1808, Dom João revogou os decretos que proibiam a instalação de manufaturas e tipografias na colônia. Foram criadas bibliotecas públicas e academias científicas, filosóficas e literárias. Ainda no ano de 1808, foi fundado o Jardim da Aclimação, depois chamado de Real Horto, e atualmente conhecido como Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Espécies variadas foram trazidas de diversos lugares do mundo, inclusive plantas para o preparo de chás. Com isso, vários chineses vieram para a colônia, a fim de trabalhar com plantio e colheita de folhas de chá. Então, olha como, se a gente analisar, foi graças a Napoleão Bonaparte que o Brasil cresceu como colônia. Porque enquanto a família real estava em Portugal, ninguém se interessava pelo Brasil. O Brasil era só uma colônia onde eles queriam os rendimentos que aquilo podia dar, com produção, pau-brasil, pedras, minérios. Era isso, ele queria extrair o máximo que ele podia para alavancar dinheiro, mas para Portugal, não para o Brasil. E a partir do momento que a família real veio para o Brasil, nós tivemos uma evolução muito grande no nosso país, que até então era colônia. Era necessário estimular a produção de alimentos e garantir o transporte dessas mercadorias pelo território, o que demandava investimentos na construção de estrada e na melhoria de meios de transporte.
setores ainda precários na colônia. Assim, a navegação fluvial foi incentivada e estradas foram abertas para ligar vilas e povoados do interior com localidades do litoral. Quer dizer, tudo passa a crescer. Em 1810, Dom João assinou alguns acordos com a Inglaterra para o desenvolvimento do Brasil. Aí teve o Tratado de Navegação e Comércio, que definiu que imposto de importação fosse fixados em 15% para os produtos ingleses e 16% para os portugueses e em 24% para as demais localidades. O Tratado de Aliança e Amizade prévia a liberdade religiosa aos ingleses que residiam no Brasil. Determinava que os ingleses que cometesse crime na colônia tivessem um julgamento de acordo com as leis da Inglaterra. Que isso daí era muito bom para eles iam ser punidos, mas mediante suas leis. A abertura dos portos resultou no crescimento da importação dos produtos industrializados ingleses. Houve também um significativo aumento do desembarque de pessoas escravizadas na colônia. Artistas, cientistas e academias. A corte portuguesa restabeleceu as relações diplomáticas com a França em 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte e seu exílio na ilha de Santa Helena. Em março de 1816, um grupo de artistas desembarcou no Rio de Janeiro. Esse grupo formou a Missão Artística Francesa e dela fizeram parte pintores, arquitetos, carpinteiros e músicos, como Jean-Baptiste Debré, Joaquim Le Breton, líder da missão, Nicolas Taunay e Gladien de Michigny, botânicos, zoólogos e outros cientistas também integram o grupo, sendo responsável pelo registro da geografia, da flora, da fauna brasileira. Esses artistas, eles foram responsáveis por criar a Escola Superior de Belas Artes, no Rio de Janeiro, o ensino artístico e reproduzindo um gênero de pintura e gravura, que exaltava a pátria e a história. Um exemplo de artista desse gênero foi Debré, que produziu muitas obras nas quais retratou não só os membros da família real e da corte, mesmo a serviço da coroa. Debré produziu inúmeras imagens que retratam o cotidiano dos moradores da colônia, como escravizados e indígenas, e também a natureza brasileira. Então, ele foi um grande artista, onde ele retratou várias coisas do cotidiano também do Brasil. Na página 59, nós temos Organizando a História. Então, vocês vão completar o quadro abaixo, com as mudanças econômicas, políticas e artísticas ocorridas na colônia logo após a chegada da corte portuguesa. Então, vocês vão pegar pelo ano, 1808. O que aconteceu em 1808? Então, teve a abertura dos portos, as nações amigas, estabelecimento na cidade do Rio de Janeiro, e etc. De 1810, o de 1815 e 1816. E aí há dois, ok? Aqui no Reino Unido, na página 59, em 1815, Dom João decretou o fim da condição colonial, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com esse ato, aliado à presença do príncipe regente no Brasil, a antiga colônia tornou-se a sede do governo português. Tal medida demonstrou a intenção de Dom João de fixar a sede do reino na América. Quer dizer, ele tinha a intenção de permanecer no Brasil. Ele só não levou isso à frente porque ele foi super pressionado por Portugal. Aí por isso que ele não levou isso à frente. Na próxima aula, a gente continua na página 60, ok? Tchau, fiquem com Deus, até, se cuida!